Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Vamos estudar mais uma vez juntos no programa Luz na Penumbra, o Livro dos Médiuns, junto com Paulo Renato. Deus nos abençoe. O Heber, ali dando todo o suporte, sem ele não tem programa, né, Heber? Essas carrapetas aí, eu lembro dos antigos técnicos que nos auxiliavam, o Serginho. Sem vocês não tem programa. E o Eduardo continua em off. É o agênero que ainda não se apresentou. Olha, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 6, das manifestações visuais. Vamos iniciar a partir do item 106. Eu vou fazer a leitura e o Paulo vai comentando. Outra propriedade do perispírito, inerente à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem não haver tapagem capaz de obstar a entrada dos espíritos. Eles visitam o prisioneiro no seu calabouço com a mesma facilidade com que visitam uma pessoa que esteja em pleno campo. Então, essa penetrabilidade, Paulo, vamos explicar aí? Lembrando que essa penetrabilidade diz respeito à matéria daqui. Sim. Entre nós, porque no mundo espiritual lá também existe matéria, numa outra conformação, disposição, mas é matéria. E para muitos espíritos tão impenetráveis quanto é a nossa matéria aqui. Sim. Então tudo diz respeito à evolução. O próprio André Luiz faz diversas descrições, relatos a esse respeito, quando eles chegam em determinadas colônias, determinados postos avançados de serviço próximo à Terra, e que ele diz que tem aqueles muros altos, semelhantes às construções semelhantes a castelos, e que ele, por ele mesmo, não conseguiria entrar, e que o benfeitor, o Guber, o Clarencio, eles tocam determinadas campainhas que estão lá no muro, e vem alguém e abre aqueles portões pesadíssimos, segundo o relato dele. Mas ele diz que não poderia atravessar, mas por certo o benfeitor atravessaria. Então o perispírito, para nós aqui, nessa condição de materialidade, a pessoa desencarnada pode atravessar aquilo que nós conhecemos como matéria, porque o perispírito está numa outra dimensão, num outro estado de vibração, numa outra condição vibratória. Então, como nós vimos no programa anterior, está numa disposição molecular diferente, e que não encontra obstáculo na matéria como nós conhecemos. Mas, repetimos, vai encontrar obstáculo, pode encontrar obstáculo na própria esfera espiritual. Sempre quem pode muito, quem faz muito é quem pode muito. Então, as grandes almas, os grandes espíritos, em termos de evolução, para eles realmente não há obstáculo, do nível de evolução deles para baixo. Mas, por certo, do nível de evolução deles para cima, eles vão encontrar algum tipo de obstáculo, porque cada um de nós vai viver no campo espiritual que construiu para si mesmo. Os obstáculos mentais que nós construímos para nós serão os obstáculos que nós vamos encontrar, não só dentro de nós, mas fora de nós. Quanto mais materializado é a mente da criatura, do espírito, mais obstáculos materiais ela vai encontrar. Pois é. E aí nós vamos refletindo, quando André Luiz vai tratar no livro Nosso Lar, no capítulo A Vampira, ela precisa da permissão de alguém para entrar.
não é? E a própria colônia Nosso Lar, que está numa região do umbral, ela tem toda uma limitação com muro, com recursos, para impossibilitar esses espíritos andarilhos que estão ali no entorno, não é? De acessarem a colônia a seu bel prazer. Lembrando ainda da casa transitória da Narcisa, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, não é? É isso. Mais algum comentário, Paulo? Não, é isso que... só lembrando isso, relembrando, né, que essa disposição do espírito de atravessar os corpos materiais, ela realmente não funciona assim com essa liberdade no mundo espiritual. Para o mundo espiritual, o próprio Chico disse que quando teve, não sei se foi segundo, terceiro infarto, não sei, ele ficou impossibilitado de sair da cama, né, do quarto, e tinha lá uma companheira lá que tomava conta para que ninguém fosse importuná-lo, criar incômodo a ele, que ele precisava descansar. Então, mas o Chico falou, eu recebia muitas visitas espirituais, os espíritos entravam e saíam sem que ninguém se desse conta disso. Tem um vídeo na internet que circula mostrando no hospital onde ele esteve internado, na janela dele, 2 fachos de luz, não é? Acessando o quarto onde ele estava, que segundo ele seriam a mãe dele e o Emmanuel. E disse que logo depois disso ele começou a melhorar, né? É verdade. Porque o quadro dele de saúde não era bom. Deram um passe nele para aquietar a expectativa da espiritada e deixá-lo quieto, para se desligar no anonimato. Vamos lá. Agora nós vamos fazer a leitura do item 107. Não são raras, nem constituem novidade as aparições em estado de vigília. Elas se produzem em todos os tempos, a história as registra em grande número. Não precisamos, porém, remontar ao passado, tão frequentes são nos dias de hoje, e muitas pessoas há que as têm visto e que as tomaram, no primeiro momento, pelo que se convencionou chamar alucinações. São frequentes, sobretudo nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes as aparições não trazem um fim muito determinado, mas pode dizer-se que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Interrogue cada um as suas recordações e poucos serão os que não conheçam alguns fatos desse gênero, cuja autenticidade não se poderia pôr em dúvida. Muito interessante. Aqui eu lembro, quando a minha mãe morreu em 2011, eu estava chegando de uma reunião no Curupaiti, no Filhos de Deus, e adiantei as coisas em casa. Quando foi mais ou menos umas 20 para as 10, eu subi, fiquei no quarto. Estava sentada assim, tomando coragem para tomar meu banho. 15 para as 10 eu memorizei porque eu ouvi nitidamente: agora Deus é seu pai e também sua mãe. Aí eu simplesmente pensei: Deus é meu pai e também minha mãe? Não. Deus é meu pai, a natureza é minha mãe. Não. Deus é seu pai e a sua mãe, porque a natureza também é criação divina. Aí eu falei: tá bom, não tem problema não. Fui tomar meu banho, cansada, apaguei e dormi. Estava saindo no outro dia, 7 horas da manhã, fazer um curativo de uma cadelinha com câncer. Quando eu vou chegando na portaria, uma amiga vem entrando. Tá tudo bem contigo? Eu falei: tá. E o seu celular? Eu falei: tá na bolsa. Desde ontem, o pessoal lá em Alagoas, todo mundo ligando para você, querendo falar contigo, ligaram para mim para vir aqui dar o recado. Eu falei: que horas? Ia dar umas 10 horas. Eu falei: minha mãe morreu? Aí eu entendi. Eu falei: mãe do céu, você veio dizer para mim, tô te deixando com Deus. Deixou em boa companhia, né? Não é? Graças a Deus. Minha mãezinha sofreu horrores. Teve sepsemia, estava muito sofrida lá. Né? É verdade. Vamos... Comenta aí, Paulo, um pouquinho. Tá. Ele fala aqui que esses casos são frequentes, sobretudo nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. Então a gente conhece pessoalmente muitos relatos a esse respeito, de pessoas que viram, sentiram
que o ente querido tinha desencarnado, e nesse estado aqui, na hora que a pessoa estava desencarnando, naquele justo momento, ela foi avisar o seu ente querido que estava naquele processo de desencarne. Isso não significa que as pessoas que foram dar esse aviso, né, da sua chamada morte, não significa que elas tenham abandonado por completo o corpo físico. Isso. É que reuniram as energias que ainda restavam no corpo, transportaram essas energias no perispírito e foram lá, na medida do possível, dar o aviso às pessoas que era objeto da sua preocupação. Então tem muitos relatos sobre isso, né, de pessoas que recebem avisos de entes queridos que desencarnaram, né, ou que solicitam ajuda. Às vezes a pessoa até durante o sono mesmo recebe pedido de ajuda de entes queridos que estão em outro lugar, em outro estado, né, por uma impossibilidade às vezes profissional. As pessoas não se veem, mas como tem afinidade entre si, como diz aqui o próprio Livro dos Espíritos, na questão 484, os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. E a 485, é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Então vem mostrando aqui que nós, na condição de encarnados e desencarnados, continuamos a ter as nossas predileções, os nossos favoritos, né? Os favoritos do afeto ou os nossos favoritos do desafeto também, né? E quando desencarnamos ou estamos em processo de longa enfermidade, pode ser que os benfeitores espirituais permitam que a gente vá visitar, vá dar determinados avisos a essas nossas afeições, a esses nossos entes queridos, para deixá-los prevenidos da situação em que estamos passando, até com a eventualidade da morte, né? Mas muitas vezes a pessoa atribui esses fatos à questão de alucinação. A pessoa às vezes fala, não, é porque eu estava pensando nele mesmo, nela mesma, né? Atribui a questão tão somente, né, da preocupação que se tinha com o ente querido. Mas algumas vezes assim mas nem sempre assim é. Às vezes é um fato, é uma situação real de aviso que a pessoa que está naquele processo de enfermidade para o desencarne foi lá e avisou mesmo. Não tem nada de ilusão, não tem nada de ter sido único, exclusivamente a preocupação dela. Porque a gente sempre fala, não, é porque eu já estava pensando e tal. Às vezes não tem nada com isso. Prontinho. Então nós podemos passar ao item 108. O Agêneres materializou-se. Cheguei. Muita paz a todos. Ganhei uma balinha de presente aqui do Paulo Renato. É bala magnetizada? É bala do trem. Bala do trem? Então essa é magnetizada. E aí, vamos nós? Item 108. 108. Vamos nós aqui. Espíritos glóbulos. Quem são esses glóbulos aí? Eu lembrei até da minha homeopatia aqui, ó. Então vamos nós aqui. Diz Allan Kardec: às considerações precedentes acrescentaremos o exame de alguns efeitos de óptica que deram origem ao singular sistema dos espíritos glóbulos. Nem sempre o ar apresenta limpidez absoluta, e há ocasiões em que as correntes das moléculas aeriformes são perfeitamente visíveis, assim como a agitação que nelas produz a ação do calor. Algumas pessoas tomaram isto por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. Basta nos citar esta opinião para que ela fique desde logo refutada. Há, porém, outra espécie de ilusão não menos estranha, contra a qual devemos estar igualmente prevenidos. O humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis que perderam alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos, em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham.
produzem no ar ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera. Quem nunca viu isso, né? Uhum. Eu, de vez em quando a minha pressão dá uma baixada, eu começo a ver essas coisas aí. Vimos pessoas tomarem esses discos por espíritos que as seguiam. Agora nesse calor, o calor que fez aí nesse verão, né? Eu, de vez em quando eu vi esses espíritos aí no... Espíritos glóbulos. Acho que muita gente viu. Eu vi muitos espíritos glóbulos durante o verão. Bangu tinha muito. Lá em Bangu deve ter muito desses espíritos, né? Vimos pessoas tomarem esses discos por espíritos que as seguiam e acompanhavam em toda parte. No seu entusiasmo, elas tomavam como figuras os matizes da irisação, o que é quase tão racional como ver uma figura na Lua. Bastaria uma simples observação feita por elas mesmas para reconduzi-las ao terreno da realidade. Então, o povo quer ver espíritos de qualquer jeito, né? Então, até aqueles brilhos que a pressão da gente baixa e fica vendo aqueles brilhos. Ou quando você fecha os olhos também, né? Que às vezes a luz, né? Faz umas imagens também. Então, aí é uma questão mais da imaginação das pessoas, né? Que tudo tentam levar para o lado, entre aspas, do sobrenatural. Tem gente que nega tudo, tem gente que admite aceita tudo. E ainda vê o que não existe, né? Vê que não existe. Projeta. Teve uma pessoa uma vez que me falou, eu estava deitado na cama, eu abri o olho, eu vi na janela umas luzes caindo, era que provavelmente era essa questão desses... Né, às vezes um gesto brusco com a cabeça. Que aí mexe, aí fala aqueles brilhantes que parece que estão caindo umas coisas do céu, né? Na verdade, que acompanha a vista, né? Você move a vista, aqueles glóbulos estão acompanhando. Muita gente realmente toma isso como se fosse entidade espiritual. Até e hoje em dia, acredita fielmente nisso. Até os reflexos da luz, às vezes, em torno do corpo, a pessoa diz que está vendo a aura. A menina chegou acho que foi pro marido e falou assim, você está vendo na janela? Ele, não estou olhando, não estou vendo nada. E ela disse que estava vendo essas, como se fossem umas estrelinhas caindo. Provavelmente deu uma variação ali uma queda de ela pressão. Acabou de acordar, a maneira como ela levantou e tal. Mas ela estava vendo e ele não, claro, porque era uma percepção só dela. Mas ela achou que eram os espíritos que estavam produzindo aquilo ali. Eu falei, tá bom. Vamos com a chuvinha de estrelas. Continua Kardec aqui. Afirmam aquelas pessoas que esses discos ou medalhões são não somente as acompanham, como seguem todos os seus movimentos. Claro, né? É óbvio. Vão para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Ou então param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isto nada tem de surpreendente. Como a sede da aparência é no globo ocular, ela tem que acompanhar todos os movimentos do olho. Se fossem espíritos, seríamos forçados a admitir que o papel que desempenham é mecânico, demais para seres inteligentes e livres, além de muito cansativo, mesmo para os espíritos inferiores. Portanto, e com mais forte razão, trata-se de um papel incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Pensar, mesmo para os inferiores, pensar que eles se movimentariam, como se estivesse fazendo mímica, né? Imitando o outro. Como pensar que eles se movimentariam segundo os nossos movimentos e absolutamente igual. Então, nem os espíritos inferiores suportariam tal papel, né? Não tem como. Continua Kardec. É verdade que algumas pessoas tomam por espíritos maus os pontos escuros ou moscas amauróticas. Estes discos, do mesmo modo que as manchas negras, têm um movimento ondulatório, cuja amplitude não vai além de um certo ângulo, concorrendo para a ilusão o fato de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Sua razão é bem simples. Como dissemos, os pontos opacos do humor aquoso, causa primeira do fenômeno, se acham em suspensão e tendem sempre a descer. Sobem quando impelidos pelo movimento dos olhos, porém, chegados a certa altura, os discos descem por si mesmos, depois se mobilizam. A mobilidade deles é extrema, pois basta um movimento imperceptível do olho
para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco no espaço em que se produz a imagem. Enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se poderá ver no fato mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Interessante, bem claro, né? Isso ocorre muito, isso é muito comum, né? Hoje em dia os oftalmologistas, tem gente que tem esse problema, né? Que é um descolamento desse humor aquoso, e a pessoa fica o tempo todo vendo né? Aquela imagem ali incômodo, distorcida, né? Muito incômodo. Deve ser bem constrangedor. Eles chamam de descolamento vítreo. Né? Descolamento vítreo, aí cria essa aparência. Aí fica aquelas coisas, você olha... Aquelas bolinhas na vista. É como se fosse uma mosquinha que fica para lá e para cá. Eu tenho assim, ó. É horrível, a Miranda disse que tem. Mas é importante a lucidez de Kardec, que nós comentávamos. Né? Kardec bem lúcido, tentando dar a explicação física daquilo que se julgava ser espíritos, né? Então a gente vê bem essa lucidez de Kardec em não aceitar determinadas descrições, determinadas afirmações. Por isso que ele diz que o espiritismo se assentava na universalidade do ensino dos espíritos. Então as questões locais, por mais verdadeiras que pudessem ter sido, elas ficavam, digamos assim, aguardando uma confirmação de outros médios, de outros espíritos, em diversos locais, em diversos países. Então a gente observa bem, com esses comentários de Kardec, com essas explicações, que ele realmente era uma pessoa muito lúcida e, como se diz, com o pé no chão, né? Com o pé no chão. Terminando aí o item, ele diz assim: dá-se a mesma coisa com as centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela contração dos músculos do olho, e que são devidas provavelmente à eletricidade fosforescente da íris, pois geralmente se limitam à circunferência do disco desse órgão. Você vê que ele estudava toda a questão fisiológica, né? Tais ilusões só podem resultar de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado seriamente a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo o que elas têm de pueril. Do mesmo modo que combatemos as teorias arrojadas com que se atacam as manifestações, quando essas teorias decorrem da ignorância dos fatos. Também devemos destruir as ideias falsas, que denotam mais entusiasmo do que reflexão, e que por isso mesmo causam mais dano do que bem, com relação aos incrédulos, já naturalmente predispostos a buscar o lado ridículo das coisas. Quer dizer, é uma forma de preservar a doutrina contra esses que tentam ridicularizá-la, né? Com esses companheiros que são os espíritas exaltados, né? Que vê espírito em tudo. Em tudo. É interessante ressaltar aqui que, segundo os biógrafos de Kardec, ele também dava aula de anatomia comparada, né? Então ele muito bem lembrado. Ele pesquisador, né? Tinha várias especializações. O homem de ciência da época de Kardec, ele sabia muito de tudo que era de conhecimento da época, né? A gente sabe que hoje um aluno de segundo grau de uma escola mediana às vezes conhece mais do que o sábio à época de Kardec. Verdade. Mas nem todos conheciam tudo como Kardec conhecia à sua época. É um clínico geral, médico de família, né? Entendendo de tudo com maturidade. É isso aí. Diante disso, chegamos ao final de mais um programa. Semana que vem vamos dar continuidade aí no item 109. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec,
no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, estamos aqui novamente para analisarmos a Revista Espírita de 1858 até 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que não deixem de contribuir na Clube da Fraternidade 3386-1422. Também é o WhatsApp 3386-1422. Astênio, e onde nós paramos? Bom, nós estamos estudando a Revista Espírita de setembro de 1858. Estamos estudando o tema que Kardec intitulou de Platão, Doutrina da Escolha das Provas. E no nosso último encontro, nós estávamos estudando um parágrafo dentro desse tema, em que o que era um mensageiro que havia já morrido numa batalha, 10 dias, é como se tivesse ressuscitado com a missão de contar o que ele viu após a morte, Sim. naqueles 10 dias de morto dele, Então, no parágrafo em que nós estávamos estudando, dizia o seguinte: segundo o relato do nosso mensageiro, que era o Hierofante, que era como se fosse uma autoridade religiosa, O Hierofante havia dito: aquele que escolher por último, contanto que o faça com discernimento e que seja coerente em sua conduta, será prometido uma vida feliz. Ele não tinha outra escolha, ele escolheu por último, Então você terá uma vida feliz. O que escolher em primeiro lugar, guarde-se de ser muito confiado, e que o último não se desespere. Então aquele que a sorte distinguiu em primeiro lugar, avançou apressadamente e escolheu a mais importante, tirania. Então, tirania aqui Kardec esclareceu para a gente de que não é necessariamente no sentido mal. Qualquer que fosse detentor do poder era entendido na mitologia grega como um tirano. Tirano. Mesmo que fosse um bom governador, seria tirano. Então, levado por sua imprudência e por sua avidez, e sem olhar bastante para o que estava fazendo, não percebeu a fatalidade ligada ao objeto da escolha, que faria com que um dia comesse a carne de seus próprios filhos, além de muitos outros crimes terríveis. Mas quando considerou a sorte que havia escolhido, gemeu, lamentou-se, e esquecendo as lições do Hierofante, acabou acusando como responsáveis por seus males a fortuna, os gênios, tudo mais, exceto a si mesmo. Esta alma era do número daquelas que vinham do céu, que vinham de esferas mais elevadas. Tinha vivido precedentemente, então tinha tido uma vida física, num estado bem governado e havia feito o bem mais pela força do hábito do que por filosofia. Eis porque, dentre as que caíam em semelhantes desenganos, as almas provenientes do céu não eram as menos numerosas, em virtude de não haverem sido provadas pelo sofrimento. Então, esses enganos de querer escolher poder, etc., tanto as que vinham do céu quanto as que vinham das regiões sombrias, cometiam esse engano. E isso agora, Astênio, em pleno século XXI, os espíritos que também estão reencarnando, eles fazem esse tipo de escolha. Eles fazem não, nós fazemos. Fazemos as escolhas, Nós só queremos ser bonzinhos, Mas precisamos exercer a bondade. Sim, e a gente tem a tendência, obviamente, de escolher uma vida mais leve. Claro. Agora, a vida mais leve não é a vida mais indicada para quem quer realizar um progresso mais intenso. Evoluir, Isso, Então, ao contrário, aquelas que, tendo passado pela morada subterrânea, haviam sofrido e visto sofrer, não escolhiam assim tão depressa. Daí, independentemente do acaso das posições a serem chamadas a escolher, resultava uma espécie de troca de bens e males para a maior parte das almas. Assim, um homem que a cada
renovação de sua vida na Terra, cada reencarnação, né? Assim um homem que a cada renovação de sua vida na Terra se aplicasse constantemente à sã filosofia e tivesse a felicidade de não ser contemplado com as últimas sortes, segundo esse relato, teria grande probabilidade não somente de ser feliz neste planeta, mas ainda em sua viagem deste para o outro mundo e em seu retorno de marchar pelo caminho unido do céu e não mais pelos atalhos penosos do abismo subterrâneo. Então, já lá na mitologia, deixando claro que você pode fazer boas escolhas e isso facilitará a sua caminhada, né? Acrescentou o Armênio ser um espetáculo, o Armênio é o né? Acrescentou o Armênio ser um espetáculo curioso, ver de que maneira cada alma fazia sua escolha. Nada mais estranho e ao mesmo tempo mais digno de compaixão e zombaria. Na maioria das vezes, a escolha era feita conforme os hábitos da vida anterior. Tinha visto uma alma que outrora pertencera a Orfeu escolher a alma de um cisne. Aí o grande afastamento que eu tinha mencionado em programas anteriores a respeito dessa teoria, né, do Platão, né, e a doutrina espírita, porque uma alma humana podia escolher a alma de um animal, né, e vice-versa, como a gente vai ver mais à frente, né? Então, nesse ponto, se afasta totalmente. Isso é a teoria da evolução. A teoria da evolução impediria que isso daqui acontecesse, né? Então, na maioria das vezes, a escolha era feita conforme os hábitos da vida anterior. Tinha visto uma alma que outrora pertencera a Orfeu escolher. Então, se a alma pertenceu a Orfeu, essa alma era o próprio Orfeu, tá? Então, escolher a alma de um cisne, por ódio às mulheres que lhes haviam provocado a morte, e não querendo dever seu nascimento a nenhuma delas. Então, ele escolheu ser um cisne para poder ser filho de uma cisne, né? E não de uma mulher, né? A alma de Tomires, aí aqui tem uma informação de nota de rodapé sobre Tomires, dizendo assim, viveu seria do século VI a.C., rainha dos Massagetas. Segundo a lenda, teria vingado a morte do filho prisioneiro de Ciro, Ciro o Grande, mergulhando em sangue a cabeça deste, né, do Ciro, né? Então, voltando aqui, essa alma escolheu a alma de um cisne, por ódio às mulheres que lhe haviam provocado a morte, não querendo dever seu nascimento a nenhuma delas. A alma de Tomires havia escolhido a condição de um rouxinol. Então, aqui, mais uma vez, uma alma humana escolhendo um pássaro, nascer como animal, né? E, reciprocamente, um cisne que, assim como ele, havia adotado ou escolhido, né, a natureza do homem. Então, o cisne nasceria como homem, escolheu uma alma humana, né? Nascer como alma humana. Uma outra alma, a 20ª a ser chamada para escolher, tinha assumido a natureza de um leão, né? Então, uma alma humana nascendo como um leão. Era a de Ajax. Aí, sobre o Ajax, tem uma nota de rodapé, dizendo: herói e rei mítico da Salamita, de Salamina. Foi considerado, depois de Aquiles, o mais valente dos gregos que participaram da guerra de Troia. Num acesso de loucura, por não herdar as armas de Aquiles e cego por Atena, degolou o rebanho, julgando estar matando gregos. Ao reconhecer o erro, suicidou-se. Então vamos voltar aqui no Ajax. Uma outra alma, a 20ª a ser chamada para escolher, tinha assumido a natureza de um leão. Era a alma de Ajax, filho de Telamon. Detestava a humanidade ao relembrar o julgamento que lhe havia arrebatado as armas de Aquiles. Depois dessa, veio a alma de Agamenon. Sobre Agamenon tem a seguinte informação: rei mítico de Argos e Micena, líder da expedição grega contra Troia, cujas desgraças o tornavam também inimigo dos homens. Assumiu a posição de águia. Então, o Agamenon nasceria como águia, né? A alma de Atalanta... Isso é mitologia, hein, gente? Mitologia pura, né? A alma de Atalanta, e aí uma nota de rodapé sobre Atalanta,
heroína mítica grega, rainha de Arcádia, abandonada pelo pai que desejava um filho homem, foi criada por uma ursa no bosque. Adulta, decidiu que se casaria com aquele que a vencesse em uma corrida. Então a alma de Atalanta, chamada a escolher na metade da cerimônia, havendo considerado as grandes homenagens prestadas aos atletas, não pôde resistir ao desejo de tornar-se atleta. Epeu, que construiu o cavalo de Troia, tornou-se uma mulher laboriosa. Então, mostrando aqui também homem podendo nascer como mulher, no que atende aos requisitos da doutrina espírita. Mas né? Essa parte mitológica é muito interessante, porque quando o Deus vira, ou deseja ser um animal, é porque ele tem raiva. Raiva, ele diz aí claramente, ele tem ódio, né? Ele foi homem e foi detestado. Sim. Então são as atribuições que o homem tem na Terra. Sim. Ódio, raiva. Só erram quando mostram a possibilidade de um animal nascer como homem e de um homem nascer como animal, né? Bom, então Epeu, que construiu o cavalo de Troia, tornou-se uma mulher laboriosa. A alma do bobo Tersites, aí nota de rodapé sobre ele, era um exemplo de anti-herói, o oposto do herói clássico cultuado pelos gregos, forte e bonito. O herói clássico é forte e bonito. Tersites era o mais feio dos guerreiros na guerra de Troia, coxo e estúpido. Além disso, Tersites contava fatos verdadeiros, mas alguns ele inventava. Apesar de saber contar grandes histórias, Tersites não dominava muito bem as palavras. Então era o bobo, né, da corte lá. Bom, então a alma do bobo Tersites, uma das últimas a se apresentar, revestiu as formas de um macaco, né? Então o Tersites nasceria como macaco. A alma de Ulisses, aí nota de rodapé sobre Ulisses, rei de Ítaca e Anticleia. A história de Ulisses está ligada à investida pan-helânica contra Troia. Então a alma de Ulisses, a quem o acaso havia chamado por último, apresentou-se também para escolher. Como a recordação de seus longos reveses lhe houvesse tirado toda a ambição, por muito tempo procurou e penosamente descobriu, num recanto, a vida tranquila de um homem privado que todas as outras almas haviam descartado. Ao percebê-lo, disse que não teria feito outra escolha, mesmo que tivesse sido a primeira alma a ser chamada. Então ele queria ser um homem simples, obscuro, né, e daí por diante. Humilde, né? Os animais, sejam quais forem, passam igualmente uns pelos outros, ou por corpos humanos. Né? Então, eis aqui né, o equívoco, né, comparando com a doutrina espírita, tá certo? Então, os animais, sejam quais forem, passam igualmente uns pelos outros, ou por corpos humanos. Os que foram maus tornam-se bestas ferozes, e os bons, animais domesticados. Depois que todas as almas fizeram a escolha de uma condição, aproximaram-se de Láquesis. Então a Láquesis nós sabemos que eram filhas, né, de uma outra deusa aqui, e que tinha lá uma determinada função, né? Enfim, a gente viu em programas passados. De fazer o fio, né? Então, o fio da vida, né? Depois que todas as almas fizeram a escolha de uma condição, aproximaram-se de Láquesis segundo a ordem que haviam escolhido. A Parca, né, que em programas anteriores também a gente viu o significado, né? Então a Parca deu a cada uma o gênio que fora preferido. Então por isso que eu tinha falado no outro programa que esse gênio que seria uma espécie do guia espiritual, né? Perfeito. Então a Parca deu a cada uma o gênio que fora preferido, a fim de lhe servir de guardião durante a vida e auxiliá-las no cumprimento de seu destino. Então já lá na mitologia grega já estava a ideia do anjo da guarda, né? Ou do guia espiritual. Primeiro, esse gênio as conduzia a Cloto, que era irmã dessa Láquesis, né? Então, primeiro esse gênio a conduzia a Cloto, que com a mão e com um giro no fuso, confirmava o destino escolhido. Depois de haver tocado no fuso, o gênio a conduzia a Atropos, a outra irmã, que enrolava o fio para tornar irrevogável aquilo que havia sido fiado por Cloto. Em seguida,
avançavam até o trono da necessidade, a deusa, né, a mãe dessas irmãs aqui. Em seguida, avançava até o trono da necessidade, ao lado da qual a alma e seu gênio passavam juntos. Tão logo haviam todas passado, dirigiam-se para uma planície do Letes, o esquecimento. Então, que a ideia de... o esquecimento. Né? Então, aqui tem uma nota de rodapé, em que Kardec diz assim: alusão ao esquecimento que se segue a passagem de uma existência a outra. Então nem isso Platão esqueceu, né? É verdade. Era tudo intuitivo, né? Intuitivo, Então, onde experimentavam um calor insuportável, visto aí não haver nem árvores nem plantas. Morrendo o dia, passaram a noite junto ao rio Amélis, que era a ausência de pensamentos sérios. Então, o rio Amélis simbolizava a ausência de pensamentos sérios, cujas águas todos eram obrigados a beber, embora nenhum vaso as pudesse conter, mas os imprudentes bebiam demais. Os que o faziam sem cessar perdiam completamente a memória. Em seguida, adormeciam, mas em torno da meia-noite ouviu-se o ribombar de um trovão, acompanhado de tremor de terra. Logo, as almas se dispersaram aqui e ali pelos diversos pontos de seu nascimento terrestre. Então aqui era a reencarnação de cada uma. Não só que ele diz assim, lá no rio Amélis, alguns bebiam demais dessa água e aí esqueciam completamente. É interessante, né? Porque nós vemos realmente que algumas pessoas têm mais lembrança do passado do que outros, né? Aqui simbolizado, os que têm menos lembrança, aqueles que bebiam demais dessa água aqui. Eu devo ter me encharcado. Bom, então voltando aqui um pouquinho. É só você não. Então vamos ver. Logo as almas se dispersaram aqui e ali pelos diversos pontos de seu nascimento terrestre, semelhante a estrelas que de repente cintilassem no céu. Quanto a havia sido impedido de beber a água do rio. Não sabia, entretanto, nem onde nem como sua alma se havia reunido novamente ao corpo. Contudo, pela manhã, abrindo os olhos de repente, percebeu que se deitara sobre a fogueira, né, que o corpo dele foi levado, né, como morto, só que ele acordou lá sobre a fogueira, vivinho, né? Bom, tal é o mito, e aí terminou, felizmente terminou, né? Tal é o mito, caro Glauco, que a tradição conserva até hoje. Ele pode preservar-nos de nossa perda, o mito, né? Ele pode preservar-nos de nossa perda. Se dermos crédito a ele, passaremos felizmente o Letes, né, que é o esquecimento, e manteremos nossa alma purificada de toda mácula. Então, mesmo tendo esquecido, manteremos nossa alma purificada de toda mácula durante a nova existência no corpo físico, né? Mas felizmente então terminamos essa parte mitológica. E aí agora vamos entrar numa parte mais concreta, mais de acordo com os nossos anseios atuais, né? Intitulado Um Aviso de Além-Túmulo. Nós permanecemos na revista de setembro de 1858, Um Aviso de Além-Túmulo. E Kardec diz o seguinte: o seguinte fato foi relatado pela Petri, que todo dia que era uma revista, de 15 de agosto de 1858. Então Kardec estava aqui escrevendo a revista de setembro de 1858, já tratando de um artigo que foi publicado nessa revista no mês anterior, né? E como sempre a gente fala assim, mas Kardec conseguia ler até as revistas, meu Deus do céu. Tinha cultura. Né? Como é que ele conseguia tempo? Acho que cada dia dele tinha 5 dias nossos, porque... né? Bom, terça-feira passada, isso então está na revista, tá? Terça-feira passada, cometi a imprudência de vos contar uma história emocionante. Isso quem estava escrevendo na revista. Deveria ter pensado que não existem histórias emocionantes. Há somente histórias bem contadas, de maneira que o mesmo fato, narrado por duas pessoas diferentes, pode fazer dormir um auditório ou provocar arrepios de terror. Como me entretive com o meu companheiro de viagem, de Cherbourg a Paris, o Sr. B., de quem ouvi uma anedota maravilhosa. Se a tivesse
estenografado, certamente teria a possibilidade de vos causar arrepios. Então, a anedota maravilhosa aqui não era de bonita, que estava no campo do maravilhoso. Tá? Então, uma anedota maravilhosa. Se eu tivesse estenografado, certamente teria a possibilidade de vos causar arrepios. Se fosse hoje, se eu tivesse gravado, né? Mas na época, estenografar era a forma mais rápida de registrar alguma coisa. Bom, mas cometi a imprudência de confiar em minha memória detestável, o que lamento profundamente. Enfim, seja como for, eis a aventura, provando seu desenlace, que hoje, 15 de agosto, incontestavelmente é um fato. Então, provando a morte daquele companheiro que ele conheceu na viagem. Né? Então, o companheiro contou para ele um caso que ele fala assim, era de arrepiar o caso contado pelo companheiro. Bom, o senhor D.S., nome histórico ainda hoje levado em consideração, era oficial durante o diretório. Fosse por prazer ou por necessidade de serviço, dirigia-se à Itália. Era um homem de nossos departamentos centrais. Eu inventei história aqui. Em um de nossos departamentos centrais, foi surpreendido pela noite e sentiu-se feliz por encontrar abrigo numa espécie de barraca de aspecto suspeito, onde lhe ofereceram uma ceia de má qualidade e um catre de celeiro. Então, voltando, o senhor D.S., nome histórico ainda hoje levado em consideração, era oficial durante o diretório. Fosse por prazer ou por necessidade de serviço, dirigia-se à Itália. Então, ele estava viajando para a Itália. Em um dos nossos departamentos centrais, foi surpreendido pela noite e sentiu-se feliz por encontrar abrigo numa espécie de barraca de aspecto suspeito, onde lhe ofereceram uma ceia de má qualidade e um catre no celeiro. Habituado à vida de aventuras e ao rude ofício da guerra, o senhor D.S. comeu com apetite, deitou-se sem murmurar e dormiu profundamente. Então, naquele tempo que se viajava sem as facilidades que nós temos hoje, né? Normalmente a pé, a cavalo, né? Carruagem. Isso, dependendo de quanta grana tinha, né? No caso dele aqui, não devia ter grana, era um militar, né? E teve que se sujeitar a passar a noite num lugar horrível, né? Bom, seu sono foi perturbado por terrível aparição. Viu um espectro levantar-se na sombra, marchar pesadamente em direção ao seu grabato, né, seu leito, né, e deter-se à altura da cabeceira. Era um homem de cerca de 50 anos, né, então o senhor S. estava vendo esse homem, tá certo? Era um homem de cerca de 50 anos, cujos cabelos grisalhos e embaraçados estavam vermelhos de sangue. Apresentava o peito nu e a garganta enrugada. Estava cortada e as feridas abertas. Permaneceu em silêncio por alguns instantes, fixando os olhos negros e profundos sobre o viajante adormecido. Depois, sua pálida figura se animou e suas pupilas brilharam como 2 carvões ardentes. Parecendo esforçar-se com muita dificuldade e com uma voz surda e estremecida, pronunciou estas estranhas palavras. E lá vai o nosso tempo. Mas vamos começar as estranhas palavras em um minuto, né? Essas estranhas palavras. Conheço-te, és soldado como eu, e também como eu, homem de coração, incapaz de faltar com a palavra. Venho pedir-te um serviço, que outros já me prometeram, mas não cumpriram. Estou morto há 3 semanas. O dono desta casa, auxiliado pela mulher, surpreendeu-me durante o sono e cortou-me a garganta. Mas meu cadáver está escondido sob um monte de esterco à direita, no fundo do pátio secundário. Vai amanhã procurar a autoridade do lugar, trazendo contigo 2 gendarmes e fazendo com que eu seja enterrado. O dono da casa e sua mulher se trairão, e tu os entregarás à justiça. A Deus conto com a sua piedade, não esqueças a rogativa de um amigo, de um antigo companheiro de fardas. E por hoje a gente para. Poxa, agora que estava ficando bom. Meus amigos, meus irmãos, terminamos por hoje essa narrativa da Revista Espírita de 1858 a 1868.
Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.